Olá, pessoal. Eu havia falado para quem estava em sala, né, que eu iria gravar videoaulas sobre essa parte de autenticação. Por quê? Porque nessa última semana de aula, antes do recesso, né, alguns já estavam aí sem acesso ao transporte, e também porque acaba que o conteúdo não pôde ser completado nas aulas que a gente teve. Então, assim, vou pegar aqui do zero a parte de autenticação que eu comecei a explicar e vou fazer em formatos de videoaulas, tá? Então, vamos lá. Nós estamos partindo aqui do estado da aplicação quando eu expliquei sobre middlewares, né? Então a gente desenvolveu lá alguns middlewares ah, hipotéticos, né? Apenas simulando uma autenticação, mas ainda nós não estávamos autenticando nada, tudo bem? É, então assim, como esses middlewares eram hipotéticos, e agora a gente vai implementar a autenticação de verdade, tá? Eu vou removê-los e depois no decorrer da aula a gente vai acabar recriando os middlewares aqui de autenticação, mas com outro conteúdo, né? Vamos lá, então removi o middleware que nós tínhamos aqui. Também havia colocado um no arquivo de rotas, né? Então, olha lá. Vou remover. E aí a gente parte aqui do momento em que eu tinha explicado sobre MVC, né? E a gente dividiu lá a aplicação em mais arquivos, né? Separando aqui as rotas no arquivo específico, separando um controlador específico também aqui para o CRUD de usuário, né? Então, beleza. Agora, pessoal, a ideia é a seguinte. Considere que a gente estava desenvolvendo a aplicação aqui, sem autenticação nem nada, e uma vez que a gente acessava a página, né, nós tínhamos acesso a todas as operações. Então, poderia cadastrar, editar, excluir sem nenhuma autenticação. Tá? Nós vamos criar agora outras rotas e eu vou deixar essa daqui meio que de lado. Tudo bem? A gente vai fingir que essa daqui não existe, porque isso aqui seria como um acesso onde não há restrição. Enfim, a nossa ideia agora é criar em cima dessa aplicação mesmo, desse código, a gente criar uma forma de um usuário poder se registrar no site, né, e fazer a autenticação, né, login e logout, beleza? Então, vamos lá. Para isso, o que nós vamos precisar? Né? Antes de mais nada, a gente vai precisar de alguns pacotes extras, tá? Para lidar com a autenticação. Vamos lá. Esses aqui são os pacotes, né? As dependências que nós já temos, né? Os módulos. Agora, vamos instalar mais algumas aqui para lidar com sessões, cookies, criptografia, né? Então, primeiramente, cookies. Então, nós vamos precisar do cookie parser e do cookie session. Além disso, né, um módulo aqui para lidar com o armazenamento dos cookies no sistema de arquivo. Então, session file store, corrigindo, né, armazenamento da sessão no nosso sistema de arquivos, porque os cookies eles são guardados no navegador, beleza? A gente já vai ver mais sobre isso. Além disso, vou colocar aqui, né, a extensão express session, tá, que ela vai fazer com que o módulo aqui de sessão consiga conversar melhor com o nosso framework Express. Vou adicionar aqui o Express Flash. Isso daqui não é para fazer as sessões e cookies funcionarem, isso daqui é para trabalhar com Flash Messages, que são aquelas mensagenzinhas que a gente dá de feedback, né? Então, quando você faz um cadastro no site, você acabou de se cadastrar, né? Você submeteu lá, cadastrou, a próxima página que carrega vem com uma mensagenzinha de sucesso, né? Tipo, você foi cadastrado com sucesso, né? Enfim, ou se acontece algum erro lá no formulário, depois, quando você submete, né, volta uma mensagem de erro. Então, são flash messages, né? Vamos instalar também o bcrypt.js, tá, que vai servir para a gente trabalhar com criptografia da senha. E acho que fechou, tá? Então, vamos lá. Fazer a instalação. E enquanto ele instala, né, a gente já pode ir avançando aqui. Então, a gente vai precisar de algumas coisas a mais. Opa, o que ocorreu aqui? Bcrypt. Ah, faltou uma letra ali. Bcrypt.js. Vamos lá. A gente vai precisar fazer algumas melhorias aqui no site para ficar mais apresentável, mais fácil até de compreender. Tá? Então, deixa eu startar ele de novo. E vamos lá. Então, adicionamos aqui os módulos, né? E antes de prosseguir, tá? Eu criei um arquivo CSS aqui para a gente conseguir visualizar melhor o que é o cabeçalho da nossa página, o que é o conteúdo, porque eu acredito que da forma que está, começa a ficar muito bagunçado, né? A gente tem um cabeçalho aqui, isso aqui já é o corpo da página, mas essa separação não está tão óbvia assim quando você olha para a página. Então, vamos lá. Eu não vou escrever o código CSS aqui agora, né? Eu já deixei ele pronto para agilizar.
Tá? Mas observem, a gente já tem aqui, ó, uma configuração no nosso Express para utilizar a pasta public, né, como pasta de arquivos estáticos, né? Arquivos estáticos aqui a gente pode considerar arquivos JavaScript, CSS, imagens públicas do nosso site, né, aquelas imagens que serão carregadas independente de autenticação, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho uma pasta public ainda para colocar esse tipo de coisa, tá? Mas eu já tenho uma configuração para usar essa pasta public para isso, né? Então, se ela existisse, já funcionaria. Então, eu vou copiar aqui, que eu já deixei pronto, né? Só colar. Tá? Opa, veio só a pasta de dentro. Então, vamos lá. Vou criar aqui public. Tá? Deixa eu esconder tudo aqui para ficar mais fácil de entender, né? Aí. Então, public, e aí a minha pastinha CSS com o meu arquivo vai para dentro de public. Tá? Então, beleza, né? A ideia aqui é que quando eu quiser acessar um arquivo CSS dentro de uma página, eu só vou referenciar barra CSS barra o nome do arquivo. E aí automaticamente o Express vai entender que quando eu estou acessando aquele link, né, aquele link direto ali do CSS, é para ele procurar dentro do public. Tudo bem? Então, ok, adicionei o arquivo CSS, mas né, ainda não vai mudar em nada porque eu não adicionei no meu HTML. Tá? Então a gente vai ali em Views, Layouts, né? E, bom, eu não preciso colocar em cada página. O meu arquivo CSS ele está mais voltado para o cabeçalho, né? Então, posso até abrir aqui, mas depois né, eu mando para o GitHub e vocês podem olhar com mais calma. Mas ele está mais voltado para o cabeçalho e para as flash messages que a gente ainda vai acrescentar lá na frente. Tudo bem? Então, venho aqui na main e adiciono né, um link aqui, CSS, que vai para barra CSS barra styles. Não, isso, styles.css. Tá? Então a ideia é a seguinte: quando meu arquivo HTML for carregado lá no navegador, ele vai querer fazer uma requisição também no arquivo CSS. Né? Ou seja, vai fazer uma requisição nesta rota. A gente não programou nenhuma rota para isso, né? Nenhuma rota para barra CSS. Né? A gente tem a rota para o barra e a rota para o barra usuários. Então o que vai acontecer? Quando chegar uma requisição para barra CSS e o Express perceber que não existe uma rota específica para isso, ele vai redirecionar a requisição né, para dentro de public, para verificar se existe um arquivo desse aqui dentro de public. Né? E como existe, né, dentro de public existe aqui o css/styles, ele vai retornar livremente, já que é uma pasta pública. Né? Então, feito. Agora, salvei, volto aqui e recarrego. Olha lá. Então, a gente já consegue separar melhor, né? Repare, a mesma HTML, né? Só que em vez de ficar tudo embaralhado aqui, né? A gente já tem um cabeçalho bem separadinho, né? Então, tem aqui no cabeçalho título da página e links, né? Então, agora, começando a trabalhar com a parte de autenticação em si, a gente vai precisar fazer várias importações aqui no index e várias configurações para a questão dos cookies e das sessões, tá? Que é o que basicamente possibilita a autenticação, né? Então, vamos lá. Então, vários daqueles pacotes que a gente instalou, daqueles módulos, eu vou precisar acrescentar aqui, né? E eu gosto de deixar separado assim, né? Deixar primeiro, mais no topo, os pacotes que são instalados, né? A gente importa aqui os pacotes que foram instalados. E os pacotes que são nossos mesmos, né? Como o DB, o Modules, aí eu deixo mais embaixo aqui. Tá? É uma convenção que eu costumo utilizar para não misturar muitas coisas. Tá? Então, nossa sessão. Tá? Vamos fazer a importação, depois eu vou explicar o que é uma sessão, o que é um cookie. Tá? Session. Beleza. File Store, que a gente vai utilizar para fazer o armazenamento né, das sessões. Session File Store. E aqui, pessoal, já posso passar aqui um parâmetro para ele, tá? Aí já fica vinculado e a gente economiza aí um pouco de código. Então ele já vai importar, já criando uma classe aqui estática capaz de guardar e administrar aqui o armazenamento dessa sessão. Repara, é a sessão que eu acabei de criar, né? Já estou passando aqui para esse outro módulo, né? Fazer o gerenciamento do armazenamento né, dos dados que estão na sessão. Tá? Isso aqui é relativo à sessão. Agora, as flash messages, né, que a gente também vai utilizar, fazer a importação aqui. Require Express Flash. Beleza. Ok, então aqui no Index são os três que a gente vai precisar acrescentar com relação ao que a gente já tinha, né? Ok. Agora é o seguinte, eu vou precisar
criar uma configuração aqui para gerar sessão. Tá? Se eu não especificar isso, ele não vai gerar. Tá? Então, vamos lá, aqui estão as importações ainda, aqui é onde eu instancio a minha aplicação, né? E aqui é onde eu estou colocando as configurações, certo? Já que a gente está colocando as configurações aqui, né? Deixa eu adicionar mais uma aqui embaixo. Só que como essa vai ser mais complexa um pouco, eu vou colocar aqui comentário para ela, né? Definição da sessão, né? Ou talvez definição e configuração da sessão, tá? Sessão. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar o middleware, né? Então, app.use, né? E aqui eu vou criar a minha sessão. Vamos lá, o que nós vamos ter? Aqui na criação da sessão, nós vamos ter vários parâmetros. Primeiro, um name, tá? Eu posso colocar qualquer nome para a sessão. Aqui eu vou colocar um nome bem genérico, né? Session mesmo, mas eu poderia chamar de qualquer coisa. Vou colocar um secret. Tá? O que acontece? A sessão ela vai ficar no servidor, mas fazendo referência à sessão, a aplicação, o servidor aqui vai enviar um cookie para o navegador, tá? E aí esse cookie ele vai ter que ir criptografado, né? Um código ali que relaciona com a sessão. E a palavra que eu utilizar aqui é, por exemplo, fazer igual eu fiz na aula presencial. Essa palavra que a gente vai utilizar aqui é meramente uma chave que vai ser utilizada para criptografar o código da nossa sessão, tá? Então, pode ser qualquer coisa, mas é importante que isso esteja seguro, né? Então, assim, esse tipo de coisa, se vazar, pode facilitar aí a vida dos hackers para roubar a identidade de usuários, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui outra configuração, resave e uma que também é relacionada, né? Save unutilized, false também. Qual que é a ideia aqui? Às vezes, o que é uma sessão antes de tudo, né? Sempre que um usuário faz um acesso ao site, é como se ele tivesse uma sessão de uso ali. A ideia é que enquanto ele não fechou o navegador, né, ele tem uma sessão. Por que isso existe? Por que existe? A gente tem que criar uma sessão manualmente. Pensa assim, quando você está utilizando um aplicativo de celular ou um programa de computador, você não tem, você tem a manutenção de estado no próprio software. Né? Por exemplo, eu estou utilizando aqui o VS Code, né? E não existe essa divisão entre front-end e back-end, né? É, na estrutura do código, pode ser até que exista, mas eles estão no mesmo computador, rodando ali, dividindo a mesma memória RAM, né? Ali, então, uma parte do software tem acesso à outra. Então, existe uma manutenção de estado do software, das variáveis e tudo mais. Agora, quando a gente está falando de web, né? A web, as aplicações web, elas são stateless, né? Elas são sem estado. Por quê? Porque é o meu browser, meu navegador, aqui, ó. Quando ele faz uma requisição qualquer, né? Por exemplo, vem aqui cadastrar novo. Né? Ele fez uma requisição para o servidor e essa requisição, o servidor respondeu essa requisição e depois que o servidor manda a resposta, ele não guarda as variáveis do que ele processou. Né? Por quê? Porque estão em computadores separados. Então o usuário pode ser que ele fechou o navegador, pode ser que ele deixou lá quieto e não vai mais fazer nenhuma requisição. Né? Então não tem como se manter uma conexão, né, ali contínua entre o front-end e o back-end. Então o navegador, por isso que as aplicações web, né, elas funcionam com requisição-resposta. Fez uma requisição, né, vou colocar aqui, ó. Então o meu navegador envia uma requisição para o servidor processa essa requisição e ao processar ele cria variáveis, pega dados do banco, né? Só que aí depois que ele envia a resposta para o navegador, tudo isso que ele colheu de informação, ele descarta. Tá? E aí a próxima requisição pro servidor vai ser como uma requisição isolada, separada da anterior. Então cada requisição é uma coisa diferente. Tá? E aí qual que é a forma de manter um usuário logado então? Ou manter o rastreamento das informações ali da navegação do usuário? A gente utilizando sessões, né, que não são nativas, vamos dizer, não são nativas do modelo web, né? Foi inventado justamente porque a web é sem estado, né? É stateless. Então a gente inventa sessões para isso. E aí é o seguinte, vamos lá, a gente está colocando esse middleware, né, para criar a sessão. O que vai acontecer? Toda vez que o servidor receber uma requisição, é, ele vai ele vai passar por esse código, né, e vai criar uma sessão. Beleza.
aqui é o seguinte, vamos supor que ele criou uma sessão, mas nenhuma informação foi salva nessa sessão. Se for este o caso, né, faz sentido a gente salvar uma sessão aqui no servidor, sendo que não há nenhuma informação útil para colocar na sessão? Não, né? Então, nesse caso, né, eu defino como false. Ou seja, mesmo que as sessões sejam criadas a cada acesso, elas só vão ser salvas quando houver alguma informação para colocar ali dentro. Ok? E esse outro parâmetro aqui, resave, é parecido com esse save initialized, né? Mas aqui é uma questão diferente. Aqui imagina que a gente já tem uma sessão criada, guardando alguma coisa com relação à navegação do usuário, e aí houve uma nova requisição, só que nada foi modificado na sessão. Faz sentido salvar novamente? Né? Então, de forma geral, não. Geralmente não faz sentido. Então, coloquei aqui como falso também, para ele não salvar novamente uma sessão sem que ela tenha recebido alterações. Tá? Aí a gente poupa aí processamento do servidor. Vamos lá, próximos parâmetros. Daqui a pouco a gente vai ver a sessão sendo criada mesmo, e as coisas talvez fiquem mais fáceis de entender. Então, file store. Tá? Aqui a gente já vai falar de como que essa sessão vai ser armazenada. Tá? Aqui já fica mais legal. Então, primeiro, a gente pode programar uma função aqui de callback para depois que a sessão é salva, para ela sempre ser executada. Né? Aqui no caso, eu não quero criar nada, né? Então eu acho que eu posso colocar até nu. Né? Ou poderia não definir também esse parâmetro. Faltou eu colocar chave aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza. Próximo parâmetro. Aonde que a sessão vai ser salva? Tá? Normalmente o servidor ele tem uma pasta específica para isso, uma pasta temporária que vai apagando a sessão de tempo em tempo. Né? Aqui no caso, para a gente conseguir visualizar a sessão, eu vou colocar dentro da nossa pasta mesmo. Tá? Então, deixa eu maximizar aqui. E eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui uma nova pasta e vou chamar de sessions. Tá? Normalmente não fica dentro aqui da pasta do próprio projeto, ou se ficar, né? Tem que fazer alguma configuração no SO para que essa pasta ela seja de arquivos temporários. Tá? Mas aqui no caso eu não vou fazer nada disso, só vou pedir para guardar aqui dentro. Tá? Então, aqui a gente vai utilizar aquele módulo path, que ele é nativo do Node, então a gente não precisa nem instalar. Tá? A gente chegou a utilizar isso no começo do semestre. Né? Para unir o quê? Eu vou unir aqui o diretório em que o meu index está, né? Então o caminho aqui no meu sistema operacional até a pasta MVC, né? Concatenando aqui, ó, ligando com o nome da pasta sessions, né? Então, aqui o path vai basicamente apontar para nossa pasta sessions, beleza? Então, aqui é como o cookie vai ser armazenado, né? Agora, vamos fazer aqui as configurações do cookie. Na verdade, aqui, pessoal, desculpa, eu acho que falei errado de novo, né? Aqui é a configuração de como a sessão vai ser armazenada. Agora sim, o cookie que vai pro navegador, né? A gente vai colocar aqui secure false. Por quê? O cookie seguro seria aquele que só é enviado para páginas HTTPS, tá? E como a gente está em ambiente de desenvolvimento, aqui não é possível a gente trabalhar com HTTPS. O HTTPS ele só é viável em ambiente de produção, tá? Então, para ele funcionar aqui no ambiente de desenvolvimento, eu vou colocar aqui falso. HTTP only, aqui eu vou colocar como true, tá? O que significa isso? Significa que as informações desse cookie não serão acessíveis via JavaScript lá no lado do cliente, tá? O cookie só vai ser enviado nas requisições HTTP, mas eles não estarão visíveis para o código JavaScript no front-end. Tá? Isso aqui é importante para a segurança ali do cookie, tá? E aí, pessoal, a gente pode definir, né, uma idade máxima para o cookie também, em milissegundos, por exemplo. 1000 seria um segundo só, né? Não faria muito sentido. 10.000 seria 10 segundos, tá? Que também é muito pouco tempo. Imagina assim, quanto tempo você quer que o usuário fique logado, continue logado sem usar sem fazer nenhuma requisição, né? A maioria dos sites não deslogam o usuário quando ele fica muito tempo sem usar. É essa a ideia, tá? Então, por exemplo, se eu quero manter o usuário 1 hora logado, sem usar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular quantos milissegundos tem 1 hora, né? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então aqui nós temos 1 hora tem 3.600 segundos, né? Só que para passar ali em milissegundos, eu tenho que multiplicar por 1000, tá? Então isso aqui, ó,
seria para manter o usuário logado por até 1 hora sem que ele faça nenhuma requisição, tá? Se eu quiser que o cookie não tenha data de expiração, é só não informar a idade máxima. E ele vai ser, o usuário só vai ser deslogado mesmo quando ele clicar em sair, tá? Ou quando por alguma razão o navegador dele apagar o cookie, tá? Às vezes o navegador pode ter alguma configuração também para apagar automaticamente, beleza? Então, vamos lá. Configuramos aqui então a nossa sessão, tá? Vou fazer também uma configuração aqui para nossa aplicação ter flash messages, né? Então, para a gente poder utilizar esse recurso, a gente precisa também usar aqui, ó, app.use flash, né? A gente fez a importação dele aqui, tá vendo? E aí eu estou instanciando a flash message e a partir daí ela vai estar disponível em todo lugar da minha aplicação para utilização, beleza? Então, o que acontece agora? Bom, considerando que a minha sessão ela só vai ser salva caso eu só vai aparecer aqui, né? Caso eu inclua algo dentro dela. Então aqui a gente não vai ter nada inserido, né? Percebe? Então assim, não vai criar nada a princípio, apesar de que a sessão vai estar sendo criada, ela não vai ser persistida, porque não tem motivo para persistir algo vazio, tá? Mas a partir do momento que a gente tentar colocar alguma coisa dentro da sessão, ela vai ser persistida, tá? Então acho que a gente pode até, talvez, colocar um exemplo aqui. Deixa eu ver. A gente pode, talvez, colocar uma variável qualquer ali, né? Um valor fictício para a nossa sessão. Vamos lá. Fazer isso quando a gente acessa a home, por exemplo, tá? Rec.session, tá? Então, sempre que a gente receber uma requisição agora, a gente vai ter acesso a uma sessão, tá? E a gente pode inserir alguma coisa aqui dentro, por exemplo, teste igual a teste. Tá? Estou inserindo um valor aqui, tudo bem, nesse caso não faz sentido, mas a gente pode inserir variáveis dentro das sessões, né? Essa é a finalidade. Agora, vamos lá. Salvei aqui, né? E vou recarregar minha página. Então, vou vir aqui para home mesmo, né? Para a gente ver isso acontecendo. Ou melhor, se eu carregar essa página aqui onde eu estou, opa, a gente obteve um erro aqui no servidor, vamos lá, tentar resolver isso, né? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? O erro que a gente obteve foi justamente porque eu troquei isso aqui por nu, né? E aí, como ele sempre vai executar essa função, ele vai tentar executar e quando ele tenta executar nu, dá erro. Então, aqui na função de callback, após ele salvar a sessão, a gente tem que deixar uma function aqui, nem que seja vazia, tá? Então, agora sim, né? Voltou a funcionar. Deixa eu voltar para aquele endereço que a gente estava testando, tá? Então, olha só, carreguei minha página normalmente, e ele já gerou uma sessão aqui, né? Gerou duas, né? Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu apagá-las, tá? E quando eu acesso, né? Ele já está gerando uma sessão por quê? Porque quando a gente quando a gente importa aqui, né, o flash, a gente instancia ele automaticamente já insere uma variável dentro da sessão. Então deixa eu comentar ele só para vocês mostrarem, só para a gente conseguir visualizar melhor, que via de regra a sessão ela não vai ser criada, tá? Então eu vou apagar ela aqui, tá? Então vamos lá, voltando aqui aos testes iniciais, tá? Então olha só, se eu acessar essa página, tá? Olha só, recarreguei, tal. E aqui, ó, não aparece nada dentro do session, tá? Deixa eu verificar aqui a questão dos cookies no meu navegador, né? A gente pode ver aqui, ó, tem um cookie já, mas provavelmente foi daqueles que eu já apaguei, então eu vou tirar daqui, né? Então, ó, à medida que eu faço reload da página, nenhum cookie apareceu, nenhuma sessão apareceu, tá? Agora, isso é porque eu acessei essa URL. Agora, quando eu acessar a URL home, né? Aqui, ó, raiz, o que vai acontecer? Eu vou aqui gravar deixa eu colocar aqui até na linha de cima para garantir que vai funcionar. Eu vou gravar aqui uma variável dentro da sessão. E aí, né, uma vez que a gente gravar, aí ele vai entender que foi inicializado, né, o cookie. Aí vai gravar vai gerar aqui um arquivo de sessão e um cookie, tá? Então, vamos lá. Puxar para cá. Vou ir para a home do site aqui, tá? E vejam só, né, como a gente gravou uma variável dentro da sessão, né, essa sessão foi criada aqui, ó, a gente já vai visualizar ela, e aqui
né, a gente também recebeu um cookie. Agora vamos entender como funciona essa relação entre variável, entre sessão e cookie. Tá? Então vamos abrir aqui essa sessão. Então aqui, ó, nós temos um objeto, né? Percebam que está na notação JSON aqui, né? Mas nós temos aqui um objeto inteiro que especifica detalhes do cookie, tá? Então, olha só, original max age, como a gente não setou lá nenhuma data de expiração, tá? Então aqui, ó, esses dois parâmetros que dizem respeito à expiração do cookie estão como nulo, né? Outras configurações nós fizemos, indicando que ele não é seguro, ou seja, não é para funcionar exclusivamente em HTTPS, né? HTTP only a gente colocou como true, e também esse cookie está relacionado à raiz do nosso site. Tá? Por quê? Eu posso criar uma sessão né, que só vai fazer sentido, só vai funcionar, né? Um cookie ali que só vai funcionar dentro de uma parte do meu sistema, dentro de um caminho do meu site. Né? Então, meu site tem vários caminhos, né, várias rotas, eu posso ter um cookie que está relacionado a uma dessas rotas. No caso, a gente vai trabalhar somente com cookies relacionados ao site inteiro. Tá? Ou seja, vão ser enviados em todas as requisições para o meu site. E olha lá, né, a variável que a gente guardou aqui dentro. Tá? A variável teste lá que a gente criou só para testar. Ok. Né, e ele também guarda aqui o último acesso. Então, repara. O que acontece a partir de agora? Agora que a gente tem um cookie e uma sessão. Né? Tem que deixar maximizado aqui, senão acaba não aparecendo aqui essa parte. Vamos lá. Aí. Toda vez que eu faço uma requisição para o servidor, né, eu estou aqui no navegador e eu tento acessar qualquer página. A partir de agora, tá? O meu servidor ele sabe que esse acesso está vindo sempre do mesmo computador. Por quê? Veja só, se não existisse sessão, o meu servidor não teria como saber. Cada acesso, ele não sabe se está vindo do mesmo computador ou se está vindo de computadores diferentes. Tá? Mas a partir do momento que eu tenho esse sistema de sessão e cookie, o que aconteceu? Vamos fazer assim, vamos fazer um mapeamento aqui do zero. Vou excluir essa sessão e vou excluir esse cookie. Tá? Quando o meu... Então a gente está simulando o primeiro acesso. Tá? Então, e vamos descomentar aquele... Vou tirar isso aqui, que isso aqui na verdade era só para teste, né? Não faz sentido essa variável. Agora flash a gente vai utilizar, vou deixar aqui. Tá? Beleza. Então, simulando o primeiro acesso. Quando o meu navegador aqui, né, ele faz o primeiro acesso ao servidor, o meu servidor ele vai criar uma sessão, tá? Criou uma sessão aqui. Veja, essa sessão tem um nome aqui, ó. O nome do arquivo é tipo um código, né? E no que ele criou a sessão, ele enviou junto com a resposta. O que foi a resposta que o meu servidor devolveu? Foi essa página, não foi? Lembra do res? Né? Res.render, que ele vai lá e renderiza uma página. Mas junto dessa resposta, ele enviou um cookie. Ele enviou uma ordem para o meu navegador armazenar um cookie. Tá? E aqui o cookie. Né? O nome da sessão que a gente deu lá, né? Nas configurações. Lembra? A gente deu aqui, ó, name session. Então tá aqui, ó, name. O nome do cookie também é session. Tá? E o valor do cookie, que vai relacionar esse cookie a esta sessão. Tá? Vocês podem até observar aqui, ó, né, que o nome da sessão aqui, ó, hf-y tal, olha só, ele está inserido aqui dentro também, ó, hf-y, né? Então o que acontece? A partir de agora, é como se o meu servidor tivesse etiquetado o navegador aqui que está fazendo a requisição. Então imagina assim, agora ele tem uma etiqueta. Sempre que o meu navegador faz uma nova requisição, ele envia esse cookie para o servidor, tá? Então agora, a partir do momento que tem essa etiqueta, sempre que ele vai fazer uma requisição, ele vai enviar esse cookie junto e o servidor vai conseguir descobrir quem é que está fazendo essa requisição. Ele vai conseguir saber, olha, essa requisição atual veio do mesmo computador que fez a requisição anterior tal, tá? E aí aqui dentro a gente consegue recuperar variáveis, tá? Então é uma forma de a gente guardar variáveis, né, relacionar variáveis, dados, a um navegador que está fazendo requisições continuamente ao nosso servidor. Entende? Aí tem mais algumas informações, né, aqui. Então, data de expiração, aqui a gente não colocou data, então ele escreve session, né, caminho e tal. Mas uma coisa que também é importante vocês saberem é o seguinte, esse cookie só vai ser enviado para este domínio, tá? Para o domínio para o qual ele foi criado. Ou seja, quando o Google vai lá e cria um cookie no seu navegador,
esse cookie vai ser sempre enviado para o Google quando você acessar qualquer site do Google. Agora, quando você acessar um site, sei lá, vamos pensar aqui, do IF, por exemplo, do IFMS, o cookie do Google não vai ser enviado para o site do IFMS. O navegador, ele trata o cookie de forma bastante restrita, por quê? Porque o cookie é a sua identidade no servidor ali que você está autenticado, tá? É, existem cookies que não são para autenticação, mas de qualquer forma eles vão estar contendo dados e vão estar sempre relacionados à sua identidade. Então o navegador, né, tem uma segurança muito grande com relação a como tratar cookies, tudo bem? Então, vamos lá, agora a gente já pode prosseguir aqui, né? Vou fechar aqui a parte de cookies do navegador e vamos continuar programando, tá? Pessoal, essa aula está bem extensa, então acho que eu já vou fazer uma pausa nela e a gente continua, tá, com a parte de autenticação em breve.